Uma boa noite a todos os amados presentes. Hoje podemos dizer, mais uma vez, mais um ano Deus nos deu. E somos gratos por Deus ter nos dado mais um ano nesta terra. E agradecemos a oportunidade também de viver nessa terra por mais um ano. E especialmente nós, por mais de 30 anos, também agradecemos a Deus por estar nesta casa de Deus, nessa casa de oração, nessa casa de pregação, nessa casa chamada igreja. Não o templo, mas nós somos o tabernáculo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Como eu já disse para os irmãos, durante esses 30 anos, 30 e poucos anos em Pereira Barreto e mais 6 em Sudiminuce, numa conta bem rápida, eu acredito que nós já passamos de 5.000 pregações, principalmente aqui em Pereira Barreto. E somos gratos a Deus, temos sim um sentimento de dever sendo cumprido, ainda endividados como sempre, precisando fazer cada vez mais. Então, nós agradecemos o Senhor. Este ano que nós estamos iniciando hoje, 2022, vai ser um ano que nós precisamos, como sempre, de muita presença de Deus, muitas orações, paciência, que as provações certamente virão, não tenhamos dúvida. Eu tenho ouvido todos nós dizermos, um bom ano para você. O significado dessa expressão, um bom ano, é que nós vivamos bem, que seja bom, próspero. Mas um bom ano não significa ter dinheiro no bolso, ter saúde. Um bom ano é estar com Deus, na presença do Senhor. Amém? Eu convoco a igreja, você, meu irmão, que está presente, um bom número de irmãos, alguns faltaram, não sei o motivo, mas vamos contar com você que está aqui, meu amado, minha amada, e quero me expressar minha dívida a você, que está começando o primeiro dia aqui na Igreja do Senhor. Ontem à noite foi um dia das famílias se reunirem, nada que seja um misticismo, de ter que reunir, não é uma coisa mística, uma passagem de ano, mas é apenas mais um momento para nós agradecermos o Senhor e fecharmos uma etapa e agradecer o Senhor. Como é o assunto de hoje, sobre as colheitas. As colheitas eram anuais, então o povo de Deus fazia suas gratidões ao Senhor no determinado mês pelas colheitas. E os agradecimentos, sim, eles eram de ano em ano. Vamos à leitura no Salmo 65, a partir do verso 9. Espero que todos estejam com a sua Bíblia aberta. Quem não estiver, olhe na projeção e acompanhe com bastante reverência. Leitura. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente como o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu amoleces como a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros ou cinges de alegria. Os campos se vestem de rebanhos,
e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Amém? Oração. Amado Deus, mais uma vez, durante todos esses anos, por mais de 3 décadas, na presença desta amada igreja, nós queremos fazer nossos votos de agradecimento por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos filhos que foram gerados nesta região, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tanto os materiais quanto os espirituais, e que esta palavra deste momento possa ser uma expressão vinda dos altos céus, assim como foi escrita pelo homem de Deus, e também possa chegar aos corações de cada ouvinte presencial pelas redes, e que possa inundar cada coração de gratidão e das águas vivas, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, este salmo, como lemos, não no todo, mas quase que a metade do salmo, ele é um salmo de ação de graças, de agradecimentos. O acontecimento que está sendo celebrado é uma colheita de grãos excelentes. Em tais ocasiões das colheitas, os israelitas se reuniam no templo de Deus e proferiam palavras de agradecimento. Nesse ensejo, eles eram solenes e eles entoavam hinos acompanhados de instrumentos musicais e ofereciam seus votos de fidelidade e de gratidão. Quem já trabalhou na roça, no campo, na plantação, pode até entender melhor esse salmo. E esse salmo de Davi foi uma sequência de salmos nessas dezenas de 50, 60, 65. E nesse salmo, Davi compõe esse salmo para o mestre dos cânticos, para ser entoado nacionalmente. Porque a boa colheita era uma questão nacional de todo o povo que ia ser alimentado durante todo o ano seguinte. Então eles agradeciam pela fartura da colheita, porque todo ano que vinham à frente, eles iam comer, ia ter o que comer. Então era uma comprovada expressão da providência divina, e o que explica uma celebração nacional para expor a gratidão pelo sustento, pelo pão de cada dia, durante todo aquele ano vindouro. Então raciocínio, eles estavam acabando de comer a colheita passada, e durante essa colheita veio mais frutos, as messes abundantes, e anualmente, entre uma colheita e outra, havia cultos de gratidão a Deus. Como nós não somos agricultores, a maioria dos irmãos, e as igrejas nossas são todas urbanas praticamente, geralmente os irmãos não têm contato com a agricultura. E como não tem contato e o prato vem tão tranquilo à mesa, muitas vezes, não sabe quanto custa plantar e colher. Mas quem mexe, quem é do campo, o homem do campo, sabe muito a expressão de uma boa colheita, da gratidão que se deve a Deus. Nesse espírito é que toda a nação de Israel se juntava para agradecer a Deus. Nesse mesmo espírito, a igreja do Senhor, nos dias de hoje, ela tem por obrigação reunir-se para agradecer a Deus pelo ano que nós tivemos. Na primeira parte da oração,
eu vi algumas irmãs dizerem, irmãos dizerem, nós temos a obrigação de agradecer a Deus, porque nesse tempo desse vírus maldoso, mortal, nós não perdemos nenhum irmão. Deus nos livrou do mal. Assim também eles agradeciam a Deus porque não veio nenhuma chuva torrencial, nenhuma secura, nenhuma estiagem, para que não colhesse nada nos campos de Israel. Então o significado de agradecer a Deus era mais profundo do que ter uma fartura de alimento. Era a vida deles que estava garantida por mais um ano. Desta forma, irmãos, nós precisamos nos arremeter aos passados que trabalhavam no dia a dia para ter o significado espiritual do pão nosso de cada dia. Nossos filhos precisam, com urgência, entender o que é o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, o povo, nesse sentido, sempre orava pelas boas colheitas, porque para ter boas colheitas, era necessário também ter boas chuvas. Era necessário também não haver nenhumas pestes, carunchos e outras coisas. Nada de tempestades desastrosas. E nem aquele povo que ficava em volta deles, os filisteus, os cananeus, os perizeus, os jebuseus, os amoreus, para virem saquear as suas colheitas. Então a gratidão, ela tinha que ser contínua, porque depois de feito todo o celeiro, eles tinham que montar guarda para guardar o alimento deles. Porque numa guerra, o alimento tornava-se espólio de guerra, as pessoas levavam tudo embora. E as pessoas viviam de migalhas. Como nós lemos nesses primeiros 3 últimos versos, 11, 12 e 13, a chuva, ela devia cair para poder germinar e dar o fruto. Então a água é um dos elementos, e posso dizer com mais tranquilidade aos irmãos, com mais certeza, a água é o elemento mais nobre da terra. Não tem tanto valor comercial como o ouro, mas o ouro não mata a sede, mas a água é muito mais preciosa. Por isso que Jesus não disse que ele era o ouro da vida, ele disse que ele é as águas vivas. E ele falou para a mulher cananeia que ele tinha uma água que se ela bebesse, ela nunca mais ia precisar daquela água. De forma ainda ignorante, aquela mulher exclamativa, surpresa, disse: Senhor, me dá logo desta água. Enquanto ele pensava nos baldes que tinham que ser tirados lá da cisterna com muito esforço físico, Jesus estava oferecendo uma água que veio do céu para entrar no coração dela. Irmãos, sem água, podemos deduzir, sem alimento. Sem alimento, todos morrem. Isso não é passado de um povo que trabalhava na roça, é um presente nosso. É um presente nosso, que nós devemos agradecer a Deus todos os dias que nós sentamos às nossas mesas. Amém. Por isso que os judeus agradeciam a chuva, o orvalho do Monte Hermon, que abastecia os rios, que formava os rios, e também agradecia a Deus pela existência dos rios. E Jesus sempre usou deste elemento para fazer de si uma comparação espiritual, como a mulher samaritana, como dissemos, e na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, versículo 37 e 38, observe que Jesus a princípio disse aos seus irmãos que não ia nessa festa. Depois Jesus apareceu de surpresa nesta festa, e durante essa festa havia alguns cerimoniais, e no momento que os sacerdotes estavam com aqueles jarros de água para derramar sobre o altar, para também fazer agradecimento das chuvas e das colheitas, na festa existia este momento. Num dado momento da festa, Jesus surpreendeu e disse: no último dia, o grande dia da festa de encerramento, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Eu espero que nesse momento faz sentido melhor as palavras de Jesus. Porque nesse momento em que Jesus proferiu esta fala, era o momento que os sacerdotes estavam fazendo a oferenda de águas para agradecer a Deus, como no Salmo 65, de ter chovido naquele ano e a colheita ser fartura. Então eles agradeciam no momento da festa dos tabernáculos. Num dado momento, Jesus fala na festa e diz: eu sou a água viva que vocês precisam. De forma, meus irmãos, que Jesus é o tema água viva. E esse tema todo era regado desde a época dos profetas, porque como a água é a salvação do campo, e para livrar da morte, Jesus é a salvação para também nos livrar da morte. O profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 3, já estava tirando essa comparação, essa analogia, para avisar ao povo que uma água eterna viria. E vós, com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. Olha, irmãos, as fontes da salvação já estavam sendo anunciadas pelos profetas que vinham pregando e anunciando Jesus em todos os tempos, em todas as manifestações. Até hoje, nos dias nossos, com toda essa tecnologia de campo que existe, da irrigação, ainda assim, o homem depende das chuvas, porque se não chover, os rios não têm onde ter água. Então a seca é uma ameaça constante e também foi uma das armas constantemente usadas por Deus para atingir o povo desobediente, como foi com Elias no tempo de Acabe e Jezabel. Em 1 Reis 17:1, veja o que Elias fala. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, profeta de Deus, ele disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, amém, perante cuja faixa estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se você for ler depois, quando veio a seca, irmãos, a devastidão, a miséria e as mortes de animais e gente se alastrou por toda a terra. O caos se instalou. E esse tempo demorou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Não pense que é coincidente com o tempo das tribulações dos 3 anos e meio primeiro e os últimos que são piores. Alguns irmãos pregam o arrebatamento secreto, isso não existe na Bíblia. Alguns irmãos acham que a igreja vai ser arrebatada no tempo da tribulação. Isso faz 200 anos que andam pregando essa heresia. Cuidado com isso, irmãos. A igreja do Senhor vai passar pela tribulação e é o que está escrito. Os apóstolos e os primeiros irmãos não iam passar 2000 anos mentindo ou enganados. Enganados estão aqueles que estão mudando as doutrinas das Escrituras nos dias de hoje. E aí, irmãos, sendo dessa forma, eles acreditavam, os judeus, que um bom agricultor, que prosperava na sua plantação, ele também deveria ser um bom homem. Ele deveria ser piedoso, caso contrário, o seu trabalho fracassaria. Porque a seca, quando se instalava no meio do povo de Deus, era um sinal dos castigos que preanunciava que Deus não estava concordante com eles. Nesses salmos, pensamentos sobre as bênçãos da natureza e sobre a misericórdia de Deus estão sim entrelaçados, formando uma rica unidade que mostra como a piedade era capaz de ver nos resultados. Os resultados da nossa vida, e não estamos
de forma alguma pregando teologia da prosperidade. Estamos pregando os ensinamentos que Deus nos livra do mal. Amém. E quando Deus nos livra do mal, você vai ver que Deus vai nos levar em certos oásis, como nós lemos. Como não havia boas colheitas, se não houvesse também um envolvimento maior com Deus, então eles se reduziam sempre a uma vida de arrependimento. Aí então, irmãos, esse salmo, ele era para ser cantado por toda a congregação de Israel, devido a todo esse ambiente que ele era criado para exaltar a bondade de Deus. Amém. Gratidão é ligar os acontecimentos como um ato de bondade de Deus, na sua infinita fonte de suprimento, no poder, na misericórdia e na justiça. O Deus que nos acode, o Deus que nos mantém vivo nessa terra, lugar onde Deus preparou para que fosse habitável para todos nós. Amém? Amém. Que Deus nos acuda, supra e nos mantém nessa terra até o dia que Jesus voltar. Amém. Lugar que o Senhor preparou para que a humanidade vivesse. Fazemos uma observação para você, meu irmão. Quando alguém disser que o homem vai destruir a terra pelo desmatamento, pelo efeito estufa, pelos gases do efeito estufa, pela poluição ou pelas guerras, esses são homens estudiosos, preocupados sim com a manutenção da estabilidade da terra para a vida, para futuras gerações, sendo que alguns são impoliticados por um sistema nefasto. Pois o que acontece, segundo as Escrituras, homem algum, nação alguma, tem capacidade de destruir a terra, de fazer deste lugar que Deus nos colocou um ambiente inabitável. Inabitável, irmãos, é Marte, é a Lua, são esses lugares em que Deus não preparou para a gente morar, mas a terra não. E é evidente que pagamos o preço da ganância, do pecado que traz as marcas na terra. A terra está cheia de cicatrizes da intervenção do homem, devido ao próprio pecado. Como é o corpo de uma pessoa que é intoxicada pelos vícios do pecado? Mesmo assim, apenas Deus controla a vida e a destruição dos elementos que Ele criou. E nós estamos é a terra. Deus criou a terra. Amém. E nós cremos. O homem não vai morrer porque a terra se tornou inabitável. Guarde isso. Porque a terra é um lugar onde Deus colocou o homem para viver até que Jesus volte. O que a Bíblia diz sobre o que a terra vai passar? Ela tem efeitos das intervenções humanas, mas isso é insuficiente para que ocorra qualquer coisa que venha à destruição. Mas nós sabemos que existem pragas, pestes, terremotos, tsunamis. Não são eventos humanos, nem causados pelo homem, vêm de Deus, são das profecias, tal qual o arco-íris, por exemplo, como nós vemos em Êxodo, aliás, em Gênesis, Êxodo 9, 13 e 16, onde nós vemos que Deus ia pôr uma marca
para que nunca mais houvesse dilúvio. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, podemos abrir a Bíblia e ver Eclesiastes capítulo 1, 4. Olha o que Salomão escreveu. Uma geração vai e a outra vem. E isso realmente acontece. Mas a terra para sempre permanece. Amém? Mas a terra para sempre permanece. E ele escreve mais. O sol nasce, ou nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se a voltar, ou volta ao seu lugar de onde nasceu. Não é assim que nós vemos o dia a dia? O sol nasce aqui no ocidente, se põe no leste, no oriente, todos os dias. E Salomão escreveu, centenas e centenas de anos atrás. E ele fala do vento no versículo 6, e ele fala dos rios, que diz da água, que é o nosso assunto, versículo 7. Ele diz que os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche, e o lugar para onde os rios vão, ali tornam eles correr. E ele diz que todas as coisas são trabalhosas, isso é difícil de entender. O homem não pode exprimir e se não pode compreender. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto é o que fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Tudo o que acontece está no ritmo que Deus propôs. Quem quer mudar é o homem. Deus não vai mudar. E ele ainda escreve, há alguma coisa que eu possa dizer? Vê isto, é novo? Ele pergunta. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. A pergunta é, existe por acaso alguma coisa de novo que aconteceu além do que nós vemos? Salomão, irmãos, depois dessa aula de história da terra e de geografia dos substratos da terra, ele diz que a terra sempre é a mesma de geração em geração e ninguém até hoje pode dizer alguma coisa inédita que está acontecendo na terra. Nas leis da natureza que Deus estipulou, não há quem possa dizer que nos séculos passados, por exemplo, a órbita da terra, que era do Oriente para o Ocidente, de repente ele passou do Oriente para o Ocidente. Sempre no mesmo sentido. E também não tem notícias que os rios se esvaziaram e os mares se transbordaram. Só faltou aqui Salomão explicar o ciclo da água. É o que os meninos e meninas aprendem nas escolas primárias e secundárias. E que as professoras ensinam. Embora, irmãos, ninguém merece a chuva que Deus faz cair, mesmo assim Jesus disse em Mateus 5,45, porque o Senhor faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça para os justos e para os injustos também. Qual é o problema? A chuva cai sobre a terra. Porque Deus manda chuva para o solo, para dar alimento aos homens, e não para fazer política com os homens. De forma, irmãos, que nós vemos que além de tudo ser normal, dia e noite, noite e dia, passa anos e passa séculos, você já percebeu que para nós nenhum ano é igual ao outro, embora a natureza permaneça a mesma? Nesse tempo todo de um ano, seus 365 dias arredondados, que essa terra consegue fazer uma longa viagem de uma forma elíptica, quase que redonda, ela é oval na verdade, a ordem criada por Deus permanece e permanecerá até a vinda de Jesus. Amém. Amém? Quem deve mudar somos nós, não a natureza. De forma que, como escreveu Jó, a terra faz uma viagem sobre um espaço vazio,
e não há nada sustentando toda essa massa de um peso incalculável. E ele diz em Jó 26:7, o norte, isto é, o polo ártico, estende sobre o vazio e suspende pendurada a terra sobre nada. E quando ele escreve a palavra suspende, é como se fosse um lustre. E a terra está se movendo, sem nada sustentar. Algumas coisas os homens já sabem, outras não sabem, como Salomão escreveu, que as coisas são mesmo difíceis. De forma, irmãos, que se nós voltarmos para o versículo 11, e diz que as coroas do ano com a tua bondade e as tuas veredas, seus caminhos destilam gordura. No hebraico, literalmente, essa frase está dizendo que o ano da bondade de Deus, isto é, o ano da safra que Deus abençoou, que Deus coroou com a sua bondade, das abundâncias que pedimos, que Deus te deu um ano bom, como nós fazemos. E daí, irmãos, a expressão que ele diz, destilando gordura. E porque no hebraico admite essa leitura, significando que Deus coroa e adorna o ano de cada um de nós com a sua bondade, ou que as colheitas, os frutos, as flores, são, por assim dizer, uma coroa colocada na cabeça de um ano, o ano de 365 dias. Então Deus abençoa tudo para nós vivermos nessa terra. Amém. E nós devemos ser gratos a Deus. E a observação no versículo 12, para finalizarmos, já entrarmos no ponto de finalização da nossa pregação de hoje, do nosso comentário, destilam sobre os pastos no deserto, e os outeiros os cinge de alegria. Amém, irmãos? As águas caem sobre os pastos do deserto, mas deserto tem pasto? Nós não aprendemos isso na escola. Lugares desolados, mais desolados da terra, não são cultiváveis. Lá só tem pedra, areia e sol e secura. O deserto tem uma extrema temperatura alta no dia e à noite uma extrema temperatura fria. Na verdade, o deserto ele é inabitável. Mas aqui nós vemos o homem de Deus escrever que destilam sobre os pastos do deserto, que vem a ser. Uma outra característica do deserto, além dessa areia sem fim e muito calor, observa-se intervalos que chamamos de oásis, onde lá tem palmeiras, água fria, as palmeiras dão sombra e tem pasto. E nesse lugar, no meio do deserto, os pastores, quando saíam das suas aldeias para ir para o deserto, como foi Moisés, por exemplo, que andou e quase que se perdeu no deserto, e ele se encontrou atrás do Monte Hebron, e lá foi o oásis onde ele encontrou do seu sogro Jetro, midianita. A ilustração para nós, a comparação para nós, é que este ano que nós vamos enfrentar, por pior que seja o cenário, por pior que sejam as dificuldades, que nós estejamos longe de qualquer segurança aparente dos homens, Deus sempre vai mostrar para nós um oásis, para que nós não nos desfalecemos, para que nós não percamos a nossa fé, para que nós continuemos no Senhor. Podemos dizer que nesta vida, Deus sempre nos dá o seu ponto de apoio para nós. Ele nunca nos abandona.
podemos entrar deserto adentro para cumprir a missão como bons dispenseiros da fé na missão da pregação e do testemunho, é onde Deus vai nos sustentar. E nós vamos ver que os melhores momentos, mais impressionantes da nossa vida foi quando nós caminhamos no deserto. Porque foi onde o Senhor sempre nos sustentou. Porque esses pontos férteis é onde delimitava a morte e a vida. A morte e a salvação. E quanto mais escaldante o deserto, o encontro desses pontos de apoio, mais valiosos eles são. Amém, irmãos? Amém. Como Joel escreveu no capítulo 2, no versículo 21 e 2, não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor te fez grandes coisas. Podemos dizer para toda a igreja hoje, não temas, irmãos, porque até hoje o Senhor fez para nós grandes coisas. O que nós vamos temer do que vem pela frente? Se até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, e nós temos um marco da ajuda de Deus, em todos esses estágios de vida que nós passamos na companhia do Senhor. Ele nunca nos abandonou. E se nós entrarmos nos desertos mais sombrios, o Senhor vai estar nos acudindo. E veja, ele diz no versículo 22 de Joel 2 e 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque no versículo 1 do capítulo 1 do versículo 19, Joel lamenta, a ti, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Irmãos, isso é devassidão, isso é o caos. Mas ele viu que o cenário, por mais faltoso que desse para estabelecer vida, Deus fez brotar nos pastos do deserto, nesses oásis, fontes de águas, para que tornassem verdes novamente, e os seus pastores levassem as suas ovelhas para que nenhuma delas morresse. Deus cuida de nós. Amém? Pode ser que este ano, irmãos, sem fazer previsão como se fazem proféticos aí do caos, do desastre, apenas para conscientizar os irmãos, seja o que for que vier, tenha certeza, tenha fé, que Deus está olhando por nós. Amém. Que esse deserto que nós entrarmos mais adentro que pode ser, de forma que vamos necessitar desses traços de pontos de apoio para nos alimentarmos, para nos reidratarmos, para encontrarmos sombras, é o sinal que cada dia mais dependemos das misericórdias e do socorro de Deus. Amém. Ninguém pode ter dúvida. Ninguém desta igreja pode estabelecer no seu pensamento que ele é autoportante para viver em qualquer lugar. Como vamos saber pelo comportamento que se tem. Apegar-se ao Senhor é sim vir à casa do Senhor. É sim ter prazer em estar com os irmãos da igreja. É sim olhar para o olho de cada irmão e dizer, irmão, estamos juntos. Pode ser que o deserto que nós estamos entrando vai ficar cada dia pior, mas cada dia melhores ficaremos no Senhor. Amém. Amém, irmãos? Porque, meus irmãos, é como ele diz que da constante visita do Senhor que nós lemos, a gordura do Senhor destila. A mão do Senhor tem alcance em qualquer lugar. Nunca ficaremos desamparados. Por quê? Estamos pregando esta pregação para você hoje. Porque, meus irmãos, nós experimentamos este ano passado, o ano retrasado, coisas diferentes. E você lembra que elas vieram sem muito aviso prévio. E esses fatos vieram e aconteceram, estabeleceram. As governanças tomaram atitudes, algum de um jeito, outro de outro. E o povo de Deus, como ia reagir?
Você lembra que essa igreja permaneceu numa linha reta, pregando o Evangelho segundo as oportunidades, mas nunca deixando de falar do Senhor, de se portar como os filhos de Deus. Como nós lemos na palavra do Senhor, nos escritos, muitas coisas estão previstas, porque nada está fora do controle de Deus. Creia nisso. Nós fizemos todo um desenho de Salomão, fizemos todo um desenho do Salmo de Davi, para dizer para você que, segundo um ex-ministro que aconteceu no Brasil, a terra é imexível, e agora essa palavra existe. Deus não permite que o homem faça nada que fuja do controle. Se Ele está sobre os homens, imagine sobre nós, que servimos ao Senhor noite e dia, e essa é a nossa missão. Então nós não devemos temer os acontecimentos, devemos temer a Deus. Tem muito crente temendo o que olha e não teme o que deveria estar no seu coração. E isso sim é um perigo. Neste ano que se inicia, e hoje o primeiro dia deste ano, deste calendário que nós temos, nós devemos andar ainda mais segundo a obediência de Deus, para que nós não tenhamos surpresas e, porventura, entraremos também no pavor dos homens, no efeito manada dos homens. Precisamos ser sábios. Como diz o Salmo 112:7, não temerás mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém? Amém. O céu nunca entra em crise, o mundo sim. E se você é um cidadão celestial, apenas observe a crise dos homens e ore. Não seja participante da crise dos homens, seja participante do reino dos céus. Amém. A verdade nos nossos corações nos liberta de desesperos. A verdade de Deus nos dá segurança e paz. O Senhor é o nosso vale fértil, ponto de apoio no dia da angústia. São esses pontos de apoio que Deus sempre vai providenciar para nós. Ele é o nosso maná da nossa caminhada. Acorde, meu irmão, nós estamos no deserto há muito tempo. Nós só estamos entrando mais deserto adentro. Compreende agora? De forma que, irmãos, se o Senhor é a nossa coluna de fogo, como foi para o povo na retirada do Egito durante a noite, Ele também será para nós, durante o dia, aquela nuvem que sinalizava o caminho. Ora, Deus da noite, Deus do dia. O que é isso? É que Deus quer que nós caminhamos noite e dia, sem parar, vigilantes, como diz Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Devemos ser gratos por essas colheitas que Deus tem nos dado, por essas chuvas que têm caído nas nossas vidas, independente dos fatos do mundo. Seja essa peste chinesa, seja as guerras que ainda vão de vir, seja as catástrofes que irão acontecer, devemos estar sempre no Senhor, confiados nele, porque Ele é o único capaz de nos livrar do mal. Amém? Amém? É Ele que nos livra do mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor possa ser o seu ajudador, o seu guiador e o seu supridor neste deserto. Pode ter certeza que uma igreja sexagenária que permanece fiel até os dias de hoje, certamente atravessará esses momentos que hão de vir para encontrar
o seu Salvador, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Deus nos guarde, Deus nos livre do mal. Amém, irmãos. Amém.